Agora eu vou falar um pouco mais sobre a ACP, que seria a aprendizagem centrada na pessoa ou aprendizagem centrada no aluno. Aqui, então, com base na tradição da psicologia humanista, Carl Rogers formulou uma abordagem que veio questionar muitos paradigmas estabelecidos, a aprendizagem centrada pelo cliente. Então, como já foi visto nas outras aulas, na primeira metade do século XX, as principais correntes eram quais? A do comportamentalismo, a do behaviorismo, né, que foi ali mais elaborada por Skinner, com foco no comportamento observável, nos estímulos e respostas, condicionamento e pouca ênfase na subjetividade interna. E a também da psicanálise, que foi visto, que o Freud, né, tinha um foco no inconsciente, nos conflitos internos e nas pulsões reprimidas, interpretações simbólicas. Em meio disso, havia uma lacuna, né? Pouco espaço para a experiência subjetiva consciente, para a autonomia do sujeito, ou para a relação terapêutica como agente de mudança. E o Rogers, né, o Carl Rogers, ele aparece então para o quê? Para trazer essa terceira força. Ao lado da psicanálise e do behaviorismo, né, ele defende que o quê? Que a psicologia também deveria abordar o crescimento e a autorrealização e a possibilidade de escolha consciente. Então, quando que o Rogers ele formulou essa teoria, né, essa psicologia? Essa abordagem ela foi desenvolvida ao longo das décadas de 1940 e 1950, que ele percebeu que sua prática clínica, né, percebeu na sua prática clínica que os clientes com os quais se obtinha progresso eram aqueles que viviam em contextos terapêuticos, onde se sentiam genuinamente ouvidos, aceitos e compreendidos, e que isso proveria mudanças reais. Tá, a motivação principal dele foi então o quê? Qual que foi a motivação principal dele? Criar uma abordagem terapêutica menos diretiva, né? Não diretiva, menos hierárquica, em que o cliente seria mais ativo e responsável por seu próprio progresso. Por seu próprio progresso e processo. Tá, e os princípios centrais dessa abordagem? A tendência rumo ao crescimento, atualizando o potencial. Todo ser humano tende, se as condições forem propícias a crescer, tornar-se mais maduro, entregar-se consigo mesmo. Tá, então dentro dessa central, dessa abordagem do Carl Rogers, ele fez o quê? Ele desenvolveu a tríade rogeriana, né, que é o que a gente fala, que depois também vai aparecer ali no papel do professor, enfim. Ele desenvolveu, então, a tríade rogeriana, que seria o quê? Que trabalha o quê? A congruência. O terapeuta ou o professor, ele deve ser autêntico, transparente, não fingindo ser algo que não é. Então, congruência, ele deve ser verdadeiro, ele deve ser sincero. A aceitação positiva. Positiva incondicional. O terapeuta aceita o outro sem julgamentos ou condições, tipo, eu não te aprovo. Então, assim, o terapeuta, tanto o professor quanto o terapeuta, eles não devem julgar, eles devem aceitar e meio que ajudar a pessoa a fazer as próprias interpretações. E principalmente a empatia, a compreensão empática, né? Esforçar-se para ver um mundo pelos olhos do outro, captar seus sentimentos e significados internos. Tá, relação terapêutica e clima relacional. O ambiente psicológico seguro e de vínculo é o fator central de mudança, tá? Objetivos e os objetivos e desafios na prática, né? O objetivo dessa terapia era o quê, então, né? Permitir que o cliente, o aluno, descubra por si as suas potencialidades, suas reestruturações internas e assuma protagonismo em sua vida e aprendizagem. O Carl Rogers, ele dizia que o quê? Que você, como pessoa, você pode alcançar o seu máximo, o seu potencial, que basta você acreditar basta você acreditar e se permitir que isso seja possível. Mas quais eram os desafios? Os desafios eram a resistência institucional, Muitos sistemas psicopedagógicos e escolares estão estruturados em modelos autoritários e hierárquicos. Porque o quê? Dentro desse tempo que o Rogers elabora essa psicologia humanista, essa psicologia da psicologia centrada na pessoa, ela tá ali
nas décadas de 50, 40 e 50, que vem o quê? Também ela contrapõe com o quê? Ela contradiz ali, ela vem contra o behaviorismo, né, que a gente já foi citado, e a psicanálise, enfim, essas psicologias que são um pouco mais autoritárias, né? Então, já a psicologia humanista não. A psicologia humanista, ela defende que o quê? Que a pessoa, ela tem todo um potencial, que ela deve ser escutada, que ela deve ser motivada, né? Que ela tem que ser motivada para que ela alcance o máximo dela. E, no caso, então, os desafios eram que, na época, as pessoas não viam isso, tipo, não tinham tanto esse olhar empático, né? Enfim... Então, um dos desafios era a resistência institucional, né? Que a sociedade da época, ela era muito autoritária, enfim. Equilíbrio entre liberdade e estrutura. Não basta deixar solto o aluno, é necessário garantir que haja direção e orientação adequada sem sufocar. Aqui tá falando também na autoridade meio que do professor, que também vai aparecer depois eu vou falar quando for falar do papel do professor, né? Ele tem que, então, orientar, tem que facilitar a aprendizagem do conteúdo, né, para o aluno, tem que motivar, mas tem que ter instituído, né, colocado para o aluno que é ele que é a autoridade da sala, né, o professor é a autoridade da sala. Enfim, mas então tem que orientar, tem que deixar o aluno solto, né, para que ele se entenda, né, para que ele veja que o processo, o que acontece dentro do processo, né? Para que ele se entenda, então, mas com liberdade, para que ele se permita entender, mas o quê? Mas mostrando que ele quer autoridade. Tá, os desafios, eu tô falando dos desafios. Tá, a formação de professores ou terapeutas. Nem todo profissional está preparado para atuar com congruência, né? Com a congruência, que seria o que então, que eu já falei, né? Com essa autenticidade, né? Com essa sinceridade, assim. A aceitação de não ficar julgando o paciente e a empatia genuína, né? Entendendo, né? A psicologia humanista faz com que tenha essa empatia, né? Que a gente entenda e compreenda o que o outro tá passando, né? Nos desafios, né? Então, isso exige trabalho pessoal contínuo. Tá, e as críticas que eram feitas sobre essa teoria, sobre essa psicologia do Carl Rogers? Alguns dizem que a ênfase excessiva no indivíduo pode negligenciar condicionantes sociais, culturais e econômicos, ou minimizar a necessidade de conteúdos estruturados. Tá, aqui então tá falando da realidade da sociedade, né? Que não pode deixar de olhar, né? Não só se importar com o emocional da pessoa, do paciente, do aluno, mas ali ver o que esse aluno tá passando, o que essa pessoa tá passando no dia a dia dela, né? Então, que fala que o quê? Que o indivíduo, ele tem que ele é potencial, que ele tem potencial, que ele tem todo uma chance, né? Ele tem uma forma de ir pra frente, assim, tem essa questão da potencialidade, né, que dá ali, mas que tem que lembrar que o quê? Que dependendo da condição dele, às vezes não é essa a realidade, né? Então, enfim, né? Então, ou minimizar as necessidades de conteúdos estruturados. E a relação com a educação, né? Rogers mesmo aplicou seus princípios à educação, defendendo que a sala de aula também pode ser um espaço terapêutico e de crescimento humano. Ele via a educação centrada no aluno como continuidade natural de sua abordagem terapêutica, com foco na pessoa como agente ativo no seu aprender. Que eu vou falar mais depois sobre isso. Né, para finalizar, eu vou ressaltar o quê? Que, então, o modelo ali da época, né, das décadas que estavam ali, 40, 50, as outras psicologias também, e a sociedade, ela se importava com o quê? Com o ser racional. A sociedade, ela se importava com o entender, né? Que a pessoa, ela é boa o suficiente. Ali, principalmente no âmbito educacional, né? Que a pessoa, ela só é inteligente o suficiente se ela entende conteúdo, matéria, enfim. As pessoas eram preparadas, mas para o ser racional, né? A sociedade, as pessoas se importavam mais com o ser racional do que com o emocional do indivíduo. Então, essa psicologia do Carl Rogers, também humanista, ela vem para isso.
ela vem para se importar com o emocional da pessoa, do indivíduo, do aluno. Então é isso, o papel-chave, assim, o chave do Carl Rogers é isso, que com a psicologia humanista dele, ele vem para se importar, né, mais com o emocional, levando em consideração também o que a pessoa vive, que ele diz que a relação terapeuta, o psicólogo e a pessoa, que ele fala, ele tem essa tríade rogeriana, mas ele diz que o quê? Que não tem como julgar, que não tem como terapeuta julgar ou estabelecer alguma coisa, porque quem vive a vida, né, é o indivíduo que sabe as relações que ele tem, é o indivíduo que sabe, então é por isso que ele enfatiza tanto o quê? Esse processo de que o indivíduo ele tem o potencial para tudo, basta ele acreditar, porque ele diz que que é um processo, assim, que não pode julgar, que o terapeuta não pode julgar, tem que ter essa aceitação, enfim, e se importar, né, porque só o indivíduo que vive, só ele que vive o que ele tá falando, né. Então é mais essa questão do terapeuta ter essa empatia e esse olhar meio que sensível, voltado para entender o que o indivíduo tá passando.